Olá pessoal, prazer estar mais uma vez com vocês, Silvio Genesini e eu, para um novo Bate-Papo que teria assim como tema geral o que acontece em Terra 2. Hoje escolhemos falar a respeito de um personagem que o Silvio se dedicou algumas horas de muitos dias, um personagem esse que é o Elon Musk, no livro que tem o nome dele mesmo, por Walter Isaacson, que é um conhecido escritor de biografias, e o Silvio percorreu essa pessoa que intriga o mundo pela sua maneira de ser, pela sua criatividade, pelas suas conquistas, mas também pela sua estupidez, também pela forma de ser visto muitas vezes como um líder tóxico, pelas suas loucuras, entre aspas. Nós gostaríamos de conversar a respeito dessa pessoa e ver de que maneira a gente pode juntar tudo isso num personagem só, Elon Musk. Silvio, seu livro e seus comentários. Obrigado, Jorge. Eu preparei aqui uma lista de 6 temas que podemos percorrer todos eles, ou não, mas só para nos orientar aqui, que eu acho que são temas interessantes aqui, da gente contar um pouco a história, a nossa percepção, te ouvir um pouco aqui, a gente trocar um pouco de ideia, como se disse, sobre esse personagem que é ambivalente, difícil provavelmente de definir, impossível de definir, que tem o seu lado louco e tem o seu lado de execução, que é impressionante. Se a gente considerar que ele construiu a Tesla, a maior empresa de veículos elétricos, que vale mais que a soma de todos os outras empresas de veículos elétricos, conseguiu a StarX, o StarX, que é de foguetes e tem a maior empresa privada de foguetes. Depois Neuralink sobre implantes cerebrais, Boring Company sobre túneis, aí que você acho que conhece bastante, sobre trens aí debaixo Trens supersônicos debaixo quer dizer, dentro de um tubo. E com a SpaceX, ele também fez uma órbita e com os satélites em órbita, ele é um provedor de internet para boa parte do mundo. Então, não tem ninguém hoje tão empreendedor e em coisas muito difíceis como é o Elon Musk. A gente nota nisso, Silvio, se me permite, uma interrupçãozinha rápida, mas eu acho importante a gente notar e conversar com quem está nos assistindo esse mundo peculiar que nós vivemos hoje, que uma pessoa faz tudo isso que você acabou de falar. Né? Não sei se era muito pensável tempos atrás, mas como é que nós temos Elon Musk, como é que nós temos Steve Jobs, quer dizer, essas pessoas que saem completamente fora do comum e criam novas formas de viver para o seu tempo. E a comparação com o Steve Jobs é muito boa, porque o biógrafo também foi biógrafo do Steve Jobs. E ele, como foi biógrafo do Steve Jobs, ele faz comparações. Diz que o Elon Musk tem a mesma distorção de realidade que o Steve Jobs tem. Como se realidade fosse uma coisa muito fácil de definir. Que foi de definir, exatamente, mas é o nome que sempre foi dado ao Steve Jobs, que ele distorcia a realidade para conseguir convencer as pessoas do que ele queria. E no caso do Elon Musk, ele usa um outro nome, que é o modo de veneno, o Venom Mode, que ele tem para definir uma característica especial do Elon Musk, ele define como essa característica que no fundo são coisas parecidas. Você sabe que esse tema sempre me cativou muito, a excepcionalidade, porque eu sempre achei qual é aquele ditado que dizia toda a maioria, o Nelson Rodrigues? Toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra, né? Então sempre me chamou a atenção as exceções. E num livro meu chamado
eu acho que você quer o que deseja, eu analiso, eu faço um comentário a partir de Ortega y Gasset, que examina a excepcionalidade do Mirabeau, na França, que quando morreu foi homenageado, recebeu todas as homenagens de Estado, e depois perdeu suas homenagens, depois ganhou as homenagens. Então era uma dúvida o que fazer com essa pessoa que era genial de um lado, porque criou uma possibilidade de coexistência do reinado com a República, e por outro lado era tido como devasso, era tido como, enfim, uma certa imoralidade. E Ortega y Gasset criou uma polêmica ao dizer da impossibilidade de fazer julgamentos de gênios e de exceções a partir dos elementos comuns. Não sei o que você acha disso. Não, eu acho que se aplica totalmente ao caso do Elon Musk. Eu acho que tentar colocar ele em quadrados definidos, ou elementos comuns, seria ruim. Só corrigindo a expressão que eu usei é demon mode, demon de demônio, modo de demônio, essa expressão. Você fala do modo venenoso. Venenoso, não é venenoso, é demon mode. Não, para o analista é bom. É parecido, mas é demon mode. Então, eu queria começar aqui com uma história recente dele, para a gente conversar e te ouvir, que é a acusação de antissemitismo que foi feito a ele. Ele agora, como todo mundo sabe, é o dono do ex-Twitter, que se chama X ou X, e num post feito por alguém que criticava os israelenses, ele fez um post muito simples dizendo: eu concordo com eles estão certos. E aí todo mundo caiu batendo nele, em cima dele, e logo em seguida ele começou a se desculpar, a dizer que não era essa a intenção, ou mais que se desculpar, até explicar por que ele estava fazendo isso, e fez uma explicação lá que complicada ali, de como é que os determinadas ONGs israelenses acabavam suportando ONGs que acabavam dando dinheiro para o Hamas e para os inimigos de Israel. Certo ou não a explicação, ele logo disse que se arrependia do post e logo foi para uma visita para Israel. O Netanyahu levou ele visitar os lugares lá onde o Hamas invadiu, e na volta eles deu uma entrevista, foi para uma entrevista, era um grande evento do New York Times, onde ele foi dar uma entrevista, e o jornalista pergunta para ele desse post. Então ele pública essa entrevista. Sim, para o público essa entrevista está disponível, 1h30 de entrevista, e esse episódio está nos primeiros 15 minutos da entrevista, onde o jornalista, que é amigo dele, ele diz que é amigo dele, aliás, que só estava ali naquele evento por causa do amigo, o provoca, como todo bom jornalista o faz, dizendo que o que tinha acontecido para ele, o que ele tinha feito o post. E ele repete a explicação, diz que foi para Israel, que ele definitivamente não é antissemita, estava carregando um colar com uma chapa de ferro, e aí perguntou para o jornalista se ele sabia. O jornalista: eu sei, mas conta para a audiência o que está escrito no colar, na chapa de ferro. Na chapa de ferro estava escrito "Bring them home", que era "traga eles para casa", dado por um da família dos reféns lá que estavam em Israel. Então ele estava claramente no modo aqui de explicar o que era o contexto, que ele era não antissemita. E aí o jornalista, numa segunda provocação, disse: mas os anunciantes estão todos saindo da plataforma do X, do X, e a Apple, Disney, que o Bob Iger estava aqui nesse evento, o Walmart e todos eles. O que você tem a dizer sobre isso? Ele estava nesse evento, nessa entrevista, em público. Ele estava em público, era um público, estava sendo filmado e tinha público. E essas pessoas estavam lá?
Então, ele falou, go fuck yourself. E repetiu, go fuck yourself. E falou assim, Bob, if you're in the audience, o Bob Iger, o CEO da Disney, certo? GFY, que é go fuck yourself, que é o... Então, a sigla do go fuck yourself. Então, ele tem essas coisas de que ele entra nas brigas de uma maneira, vamos dizer, muito forte. E eu não diria que é descontrolado. Mas nesse exemplo, é um exemplo de que vocês querem que eu peça desculpas? Ok, pedi. Querem que eu peça desculpas de novo? Go fuck yourself. Isso. Tudo tem limite. Né? Ele diz um não a esse enquadramento politicamente correto que a gente está vivendo. Eu estou dando lado mais simpático. Não, isso que eu queria te ouvir. Como ele tem esse lado, que é o lado de muitas horas estar controlado, como ele ficou controlado o resto das entrevistas, mas tem o lado de muita intensidade, e a intensidade ser um modo de trabalho dele, ele normalmente entra em determinadas situações. Nesse caso, ele como a publicidade é importante para o Twitter, para o X, ele contratou uma executiva chamada Linda Iaccarino, vindo da NBCU, que é uma das 3 grandes redes de televisão, que entende muito de publicidade. E, teoricamente, ele estava atrapalhando, fazendo isso, a própria executiva que ele estava fazendo. E a executiva depois teve que explicar ali, de alguma maneira, o que ele estava fazendo. Então, a percepção, e aí queria te ouvir um pouco, isso faz parte integrante, você acha, do que o Elon Musk é? Ele chega uma determinada hora que ele realmente não tem controle pelo nível de intensidade, ele gosta de fazer isso, é uma mistura, ou nós não conseguimos definir? Eu penso o seguinte, Silvio, qualquer líder, qualquer pai, qualquer professor, qualquer pessoa que esteja nessa condição de invenção, de ir além, ele tem que suportar o mal-entendido. Porque toda vez que você cria algo, você é mal-entendido, não existia, passou a existir. Então, o mal-entendido me parece constitutivo do ser humano. Se nós tentarmos nos explicar o tempo inteiro, nós vamos, em termos freudianos, ficar sempre respondendo ao superego. E Freud dizia que o superego é um tirano, que você responde, aí ele mostra assim, não, eu falei só uma vez fuck yourself. Não, você falou mais uma vez, você não devia ter falado nem, ou dizer, você não tem falado nem, não tinha que ter falado nenhuma. Enfim, existe um julgamento social, existe uma expectativa que você sempre se explique, que todo mundo se entenda, que tudo esteja muito, muito claro. Se nós optarmos por essa linha, nós vamos parar o mundo. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar repetindo o já estabelecido e, pior, diminuindo o já estabelecido, porque o superego é tirânico. Um líder como Elon Musk, alguém que inventa como ele inventa, ele sabe que ele não vai ser entendido. É o velho recado de Israel para a Rainha Vitória: não se explique, não se justifique. Não há como você se explicar e se justificar quando você está indo para Marte. Quando você vai ao Guarujá, nem sempre é fácil você explicar porque você está indo ao Guarujá. Para Marte, né, é um pouco fora da expectativa. Então, veja nesse episódio que você relatou da entrevista do New York Times, que no primeiro momento ele fez uma concessão. Fui mau menino? Não falei o que eu não devia ter falado? Tá bom, desculpa. Aí a pessoa insiste a segunda, a terceira vez, aí ele reitera e manda para o inferno mesmo. Mas não, eu acho que seria uma característica mais ampla que dele, Elon Musk. Todos os criadores, de certa maneira, sabem o cansaço que dá ter que ficar se explicando a mediocridade. O Elon Musk, a gente pode dizer que ele é o mal-entendido personificado. Ele é o próprio. E tem uma frase do Lacan que eu escutei de você, que eu gosto muito, que diz que depois da borda
tem um limite. Eu acho que para o Elon Musk, depois da borda, não tem limite. Não tem limite, ele continua sem limite depois da borda. Eu acho que esse é um pouco da característica dele. Vamos ver uns outros casos aqui para ver se a gente pode concluir alguma coisa. Provavelmente nada é conclusivo sobre o Elon Musk. Mas é interessante porque o que nós estamos falando deve tocar as pessoas que estão conosco aqui assistindo, porque todo mundo já foi mal entendido. O mal entendido é como todo mundo. Ser Elon Musk é que não é. Então, acho que cada um tem que se perguntar. Quer dizer, no problema nós repartimos bem, agora a qualidade fica meio difícil. Eu queria falar agora, que selecionei aqui esse outro tópico de Marte e SpaceX. Quando ele começou a construir os foguetes, ao contrário de dizer que ele só queria fazer foguetes, ele queria ser um fornecedor privado de foguetes, que ele é hoje o principal fornecedor privado de foguetes para a NASA, criou o foguete reutilizável, o Falcon dele sobe e desce, que é um avanço muito grande. Desce e pousa. E pousa. Aonde ele quer que pouse. E onde quer que pouse é reutilizado, um grande avanço. Levou já a tripulação para a estação espacial e já colocou todos os satélites do Starlink, que é o serviço de internet 5.000 satélites. Então, isso é um grande feito, concorrendo aqui com Jeff Bezos, com da Virgin. Então, mas para ele não é suficiente. Ele, se tem alguém que coloca um propósito, né, usando a palavra propósito, é ele. Então, ele diz que ele está fazendo isso porque ele quer chegar em Marte e quer fazer uma colônia para humanos em Marte. E que ele quer fazer isso porque ele considera, é o lado catastrofista do Elon Musk, que o planeta Terra corre perigo. Então, o planeta Terra corre perigo por quê que ele diz? Porque ou nós próprios humanos vamos acabar com o planeta Terra, por guerras, ou vamos acabar indiretamente com o planeta Terra pela questão do clima. Essa questão de ir para Marte, ele justifica dizendo que é para salvar a consciência humana. Que a consciência humana é a coisa mais importante que a natureza e que a gente não poderia perder a consciência humana. E que a gente está correndo o risco de perder a consciência humana. Obviamente, o que ele está fazendo corre um risco, tem uma crítica política. Quem vai poder ir para Marte, ele estima que num determinado dia, se a viagem para Marte for popular o suficiente, ela custaria $500 mil. Então, quem poderia ir para Marte é um pedaço ínfimo da população, enquanto que o resto da população teria que viver o que acontecesse com o planeta Terra. São duas coisas, de novo. Um objetivo que parece um objetivo louco, doido, fora do razoável, e outro a entregar resultados muito claros de uma empresa de foguetes muito, muito bem sucedida. Como você vê, é uma contradição, é o mesmo processo? Eu acho que nós podemos ver contradições, sem dúvida nenhuma. Eu acho que são várias coisas que poderiam ser analisadas. Quem está nos assistindo talvez tenha a mesma impressão que eu tenho. Nossa geração não precisa ir para Marte. Não dá, ao menos não temos nenhum dado que possa fazer a gente pensar que a gente esteja precisando de uma nova Arca de Noé, que a gente esteja indo para Marte. E também acho que se a gente estiver indo para Marte, se um dia formos, não vamos cortar ligações com a Terra. Então, eu acho que o dia que formos para Marte, nós também podemos voltar de Marte, levar a Terra para lá, ou seja, uma ponte aérea. Mas são especulações. Então, como é que eu vejo isso? Eu busco um parâmetro de leitura dessa situação. Eu vejo da seguinte maneira, que eu queria conversar com você e com quem está aí, que é que o discurso da descoberta
é muito velho em relação à descoberta. Isso eu quero dizer o quê? Que você descobre algo. Ao você descobrir algo, esse algo é novo. E é novo para você também. Então você explica este algo que você fez com as explicações que estão à sua disposição. Então você dá uma razão, a razão é posterior à ação. Quando eu vou racionalizar a minha ação que criou X, no caso, né, eu posso dar razões que são absolutamente esdrúxulas. E eu acho que é o caso, eu penso que é o caso do Elon Musk várias vezes. Profundamente criativo, alguém que não tem medo, como falei anteriormente, de ser mal entendido, alguém que tem uma libido jogada na excepcionalidade, ou seja, na exceção, na construção de uma exceção, e alguém que lê muito mal suas próprias descobertas. Mas todo criador lê mal. Ele talvez fique pior porque é fantasioso, porque tem um certo over nessas explicações dele. Freud também fazia isso, mas fazia, por exemplo, para comparar Elon Musk com Freud, né? Comparando com uma outra pessoa excepcional, importantíssima para a humanidade, que é Sigmund Freud. Ele também fez coisas esquisitas, muitas, né? Fazer análise, por exemplo, é uma coisa esquisitíssima. Você recebe uma pessoa, entra numa sala, no seu consultório, a pessoa deita de costas para você, fica falando a sequência dos fatos que vem à cabeça dela, para você que fica sentado atrás e intervém de vez em quando. Não vamos dizer que seja uma situação muito normal, no sentido da norma. Nós aqui somos mais normais, estamos conversando um com o outro, não é? Mas quando muito do que se chama releitura de Lacan sobre Freud é refrasear as descobertas de Freud, mudar a explicação que Freud deu, né? Ele tem uma passagem, por exemplo, quando ele vai falar da importância de entendimento do inconsciente ser estruturado como uma linguagem. Lacan diz: eu só pude fazer isso porque, tendo nascido muito depois de Freud, eu aprendi linguística, que foi criada em 1916. Freud, quando criou todas essas coisas, estávamos em 1900, não existia linguística. Então ele explicou do jeito que ele podia explicar. Agora eu tenho meios de explicar melhor. É isso que eu quero dizer, que o discurso da descoberta é anterior, é velho, frente à descoberta. E Elon Musk, diferentemente de Freud, que era um cara mais comedido, Elon Musk é mais exuberante. E às vezes o discurso da descoberta dele tampona, infelizmente, as próprias descobertas. As pessoas ficam mais preocupadas com a fantasia Elon Musk do que com as contribuições dele. E a impressão que dá é que tem uma fantasia, mas que ele é tal que ele acredita na fantasia, e a fantasia o move. Então, para criar, ele é sério, que ele quer chegar em Marte antes que a NASA o faça. Ele definiu uma data e tem isso como o norte dele. E, obviamente, não foi 2024, ele já mudou para 2027, já mudou para 2030, então ele continua fazendo datas que parecem impossíveis pela complexidade, mas que o move. E aí, um pouco dentro da crítica política, né, eu tenho uma relação, aí eu acho que você sabe, muita gente sabe, com o Edu Lira do Gerando Falcões. E o Edu criou um mote para o Gerando Falcões, dizendo que ele vai acabar com a pobreza na favela antes que o Elon Musk chegue em Marte. Então, ele usou isso e repete isso como um marketing ali na busca de doações, mas com uma crítica indireta política a você tentar chegar a Marte, que é uma coisa elitista.
Então, essa é uma característica muito interessante. E provavelmente, eu acho que sem ter essa alucinação que ele acredita e potencialmente ele pode fazer, alguém pode fazer, efetivamente chegar em Marte, ele criou um SpaceX que é uma solução e a melhor solução privada hoje de foguetes e mais o Starlink que faz muita diferença. Então, acho que esse é um caso onde o propósito ou a alucinação que a gente possa dizer que é o objetivo final dele cria valor muito claramente. E nem todo mundo teria capacidade de fazer isso. E nesse multiempreendedor que é o Elon Musk, vamos falar agora um pouco do Neuralink, que é muito interessante, talvez uma das coisas mais fora da caixa que ele está pensando em fazer, que acho que todo mundo sabe, mas para quem ainda não sabe, colocar eletrodos... Eu acho que não todo mundo sabe, não. Então, o que eu tenho visto é que as pessoas sabem pouco sobre isso. A meu ver, sobre o Neuralink. Isso. Então, é colocar eletrodos dentro do cérebro, de maneira que o cérebro se comunique externamente com outras tecnologias, ter uma comunicação direta. Um dos eletrodos que ele quer colocar é a memória. A memória, por exemplo, do Google. Você já pensou se você não esquecer de mais nada? Isso. Quer dizer, como analista, eu estou acostumado a receber pessoas que querem recuperar memórias que foram traumáticas, que foram difíceis ou que foram muito boas. Agora, imagine o oposto, alguém chegar num consultório de um psicanalista dizendo: você quer me fazer esquecer, pelo amor de Deus, que esse chip do Elon Musk aqui não deixa eu esquecer nada? Exatamente. Então, uma das coisas é o que ele diz enhance em inglês, é a capacidade do cérebro de funcionar, incluindo memória, incluindo capacidade de processamento, incluindo a conexão com as máquinas externas. E ele argumenta... Eu acho que esse aspecto que você fala é o aspecto fundamental do susto dessa diferença. Não é novidade nenhuma nós temos máquinas auxiliares, né? Nós temos nossos telefones celulares à mão, que são computadores de altíssima complexidade, todo mundo já cansou de repetir que o que tinha de ir da Lua, em termos técnicos, é menos do que tem num telefone celular. Agora, quando isso mexe no corpo humano, quando você põe essa interface com a tecnologia dentro de você, aí o susto é bem maior. E o risco é bem maior também. Então, das coisas que ele está fazendo de intervenção e que ele acredita. Então, ele é muito interessante aqui, porque é uma pessoa sem medo, com uma característica de tomar riscos muito, mas nesse caso ele está dizendo que faz isso para evitar um problema futuro. Então, como ir para Marte evita um problema futuro de se a Terra acabar e a consciência humana não tiver um lugar para ficar, precisar de um outro lugar, nesse caso é a superioridade das máquinas com a inteligência artificial. Então, ele está considerando... Eu não acompanho muito os pensamentos dele, não. Porque pressupõe que a inteligência artificial vai gerar o pós-humanismo. Ou seja, que haverá uma nova raça e nós seremos dominados ou ultrapassados, nem sempre dominados, porque a inteligência artificial pode se lixar para a gente e não querer dominar a gente. Né? As pessoas sempre falam: vão nos dominar. Não necessariamente. Né? Mas, enfim, eu acho que a grande questão que está no ar hoje em dia é: a inteligência artificial vai gerar o pós-humano ou não? Pessoas acham que sim. Ele, Elon Musk, nem sempre acha a mesma coisa, como o primeiro ponto que a gente conversou. Mas, nesse momento do Neuralink, ele pensa isso. Então, nós temos que dar maior capacidade para acompanhar a capacidade tecnológica do cérebro ou da inteligência artificial. Me parece falho, porque penso, até o momento ao menos penso assim, que nós não iremos construir a inteligência artificial forte. Forte é aquela que pensaria a si mesma, que duvidaria de si mesma.
que teria características subjetivas por uma razão muito simples. Porque a essência do homem é vazia. E sendo vazio não é capturável. Tudo aquilo que capta de uma pessoa não é ela. As pessoas se preocupam com o fake. De certa forma, tudo é fake. O problema é saber o que não é fake. Quer dizer, aonde está aquilo que escapa. Mas isso é um assunto para outra discussão. Eu só queria dizer esse aspecto. Você está falando do Neuralink, e acho legal que você continue. E minha impressão é que esse medo dele é um medo de quem acha que teria o pós-humanismo, e se ele achar mesmo isso, não vai ter jeito, porque o crescimento tecnológico, você pode implantar 10 chips na sua cabeça, haverá um limite a isso, e o limite do avanço tecnológico será sempre maior do que a tentativa da nossa competição com ele. Ele tem essa característica, ele tem a característica de acreditar que os avanços tecnológicos vão ocorrer na medida, no extremo que todo mundo está falando, que não tem limite, o que é discutível, como você próprio disse, e tem o lado catastrofista de ver que a Terra pode acabar, que a máquina pode dominar o humano, que uma parte do pessoal de tecnologia, ele distorce de uma parte do pessoal de tecnologia que fala da abundância. A abundância é como se os problemas da tecnologia resolveria todos os problemas do mundo. Inclusive salvar o mundo, que é o outro lado. Ele compartilha de parte do entendimento que a tecnologia vai evoluir, mas ele não compartilha que todos os problemas serão resolvidos. Isso é o pessoal da Singularity University. Né? O pessoal da Singularity University, tem vários outros aí que são os técnico-otimistas, que acham que resolve tudo, e sempre tem a questão importante de ser dito que quando as soluções, tanto no caso do Elon Musk quanto no caso dos tecno-otimistas, são soluções elitistas. Uma parte da população não participaria dessas soluções. Deixa eu só falar uma coisinha ainda, porque é a segunda vez que você fala sobre elitismo dessas descobertas, como se tivessem descobertas mais politicamente corretas, mais inseridas, mais preocupadas, e outras descobertas alienadas num certo elitismo que você está se referindo. Eu acho importante a gente diferenciar, da mesma maneira que eu diferenciei a descoberta do discurso da descoberta, dizendo que a descoberta antecede o seu discurso, eu acho também importante a gente diferenciar a descoberta científica do uso da descoberta científica. A descoberta científica, fazer um foguete, responde a parâmetros da ciência. Fazer uma vacina responde aos parâmetros da ciência. Fazer uma bomba atômica responde aos parâmetros da ciência. Agora, o uso da vacina, da bomba atômica, do foguete, não responde ao discurso da ciência. Responde, por exemplo, ao discurso político. A maior parte das vezes, o discurso político. Então, dizer que o fato em si, que a tecnologia em si é elitista, me parece equivocado. A ciência segue seu caminho. Ora, o uso é que pode ser elitista. É claro, se eu faço um foguete e depois só deixo entrar no foguete, limito, você levantou a limitação econômica, né? Seja que limitação houver, é a política do uso científico que está em jogo, não a ciência em si. Então, eu não criticaria Elon Musk por isso. Mas isso traz uma questão de regulação. De? Regulação. O controle político do uso da tecnologia se chama regulação. Então, durante muito tempo, Google, Facebook não queriam ser regulados. E agora eles começam a ser regulados, as tecnologias começam a ser reguladas. O Sam Altman, quando lançou o OpenAI, a primeira coisa que perguntaram para ele, tem risco e você acha que deve ser regulado? Ele falou, eu acho que deve ser regulado. É discutível? Não, exatamente, é discutível, mas uma das formas políticas e que principalmente a Europa tem sido muito
ativa nessa questão é de regular a tecnologia. Criou leis ali bastante definidas ali de definir tanto o serviço como o uso da tecnologia. Então essa questão entra numa questão de se tem um Estado que regula, você autorregula, porque na verdade o uso, se ele ficar concentrado em quem só tem como objetivo tirar o lucro dessa questão, você não tem um controle da sociedade. Então, a questão da regulação, que é uma questão discutível, efetivamente, e que sempre a autorregulação é melhor do que a própria regulação imposta, é uma questão que tem isso. Para que o uso não seja um uso elitista, ele precisaria de algum nível de regulação ou interferência política para que isso acontecesse. Silvio, eu concordo com o problema da regulação e concordo com a divisão que você fez de uma regulação imposta, de uma regulação querida. A regulação imposta, ao mesmo tempo que ela regula, ela cria a perversidade. Se você define o que é o normal, o que deve ser feito, o perverso agradece. E você também abre o campo para ele. Agora, a regulação querida é aquela regulação que não funciona junto à população pelo confronto, pela prisão, pelo armamento. Funciona pela vergonha. Funciona pelo ridículo. Quer dizer, é ridículo frente a tal situação você agir de tal maneira. São as bases da regulação querida. E mais um detalhinho sobre a regulação imposta. A gente consegue fazer uma regulação imposta, talvez, na Europa. A gente consegue fazer uma regulação imposta na Europa, América do Norte, Central, Sul. A gente consegue em grande parte da Terra. A gente consegue uma regulação imposta na China. Eles conseguem. Aliás, eles impõem regulação muito forte. Mas para eles, não é? Nos outros países, eles são os reis da desregulação, de desregularizar, não reconhecem as patentes, não reconhecem a criação intelectual, etc. Então, acho que a grande discussão e a mais profícua discussão está na regulação que o ser humano quer. Perfeito. Mais um tema só para a gente, que é um tema que nos é caro, do estilo de liderança do nosso querido Elon Musk. A gente poderia dizer que o Elon Musk tem um estilo de liderança totalmente oposto da onde o mundo está indo, com razão ou sem razão. O mundo está indo para uma liderança mais carismática, mais afetiva, e até descamba para algumas coisas que nós temos criticado ali, que é segurança psicológica, empatia, felicidade dentro das empresas, mas ele é claramente o oposto. A gente poderia chamá-lo de tóxico, aqui usando um sentido pejorativo, muito agressivo, de cortar as empresas, e ele próprio, reconhecendo que ele tem Asperger, ele é um autista, ele diz que ele não tem empatia e que ele vive ali num mundo, de certa forma, conflituoso. E muito bem sucedido. Então, ele é um exemplo hoje muito bem sucedido de uma liderança que é agressiva, não empática, usando esse nome, e muito impositiva e muito centralizadora. A gente não poderia dizer que nos moldes de Terra 2 ele é horizontal, ele atua diretamente, vai na linha de montagem, manda as pessoas fazerem e assim por diante. Então, ele, de certa forma, ele é um exemplo que, provavelmente, para que funcione, precisa de alguém como ele, e não tem muita gente como ele, mas ele é um exemplo que tende a fortalecer essa questão de que, para ter sucesso, você tem um nível de comando e controle
muito forte. E isso me preocupa um pouco. Essa é uma parte, acho que deve ser criticado, e me preocupa um pouco, vamos dizer, que nós vamos viver num mundo onde ele possa ser um exemplo. Silvio, uma opinião rápida. Elon Musk é detox ou é tox? Né? Se formos ver por uma maneira de que as pessoas estão entendendo a horizontalidade do laço social na pós-modernidade em Terra 2, entendendo que são todos iguais, ele é tóxico. Se nós entendermos que a horizontalidade de Terra 2 é o momento de todos são diferentes, que é o oposto, cada pessoa tem sua singularidade, a expõe e a defende no mundo, ele é detox. O que você prefere? Eu acho que ele é meio, talvez uma das coisas mais interessantes de discuti-lo, é que ele é meio inclassificável, ele é one of a kind. Toda singularidade é inclassificável. Ele tem uma singularidade muito específica, que não é repetível, não dá para você colocar e dizer, dá para você fazer Steve isso. Jobs também não. Steve Jobs Richard também Branson, não. você tinha esquecido. Richard Branson também não. Também não. E provavelmente esse é a característica que ele tem, de uma maneira muito que talvez não tenha nenhum outro líder que tenha. E talvez um pouco aqui para a gente ter um tema final, ele tem essa questão, se pegar todas as relações familiares dele, tem uma questão muito interessante que ele teve uma relação complicada com o pai. Aqui vamos psicanalizar o Elon Musk, né, de falar mal do pai o tempo inteiro, de ter críticas ao pai e tratamentos inadequados do pai. E vários dos seus amigos e mulheres dizem que ele reproduz o comportamento do pai em algumas vezes. Ele é o próprio pai mais produtivo, que o pai ficou improdutivo, é vivo até hoje. Ele ficou com a mãe por um tempo, depois optou por ir morar com o pai, ele e o irmão. Então, essa é uma característica também, ele tinha algo na relação com o pai que o incentivava e que fazia com que o desejo dele fosse morar com o pai. Só posso falar uma coisa sobre isso. Lacan, nesse aspecto sobre o pai, tem uma frase muito interessante, diz assim: para ir além do pai, há que saber servir-se dele. Para ir além do pai, há que se saber servir-se dele. Elon Musk conseguiu ou não conseguiu? Não sei. Mas é um dado interessante e ele reconhece as questões da forma de atuação, da questão da falta de empatia diretamente. Então, eu acho que é isso. Não sei se você tem mais algum comentário. Não, eu proponho que a gente convide ele para vir aqui para continuar essa conversa. Isso, vamos fazer isso. Bom, com isso a gente encerra, Jorge, essa conversa sobre o Elon Musk. Mas a gente não encerra o Elon Musk. Nós definitivamente não encerramos o Elon Musk, porque a complexidade e a singularidade dele é o que nos desafia, é o que nos interessa, é o que nos atrai, mas encerramos com isso o Beat Papo. Obrigado. A você. Um abraço.